Em um passado recente dos batistas brasileiros, nós tínhamos um relatório muito interessante na escola bíblica dominical. O professor perguntava a cada aluno se tinha lido a Bíblia diariamente, feito o seu culto doméstico regular, estudado a lição semanal e se havia levado visitantes para a EBD. Essas perguntas funcionavam como um tipo de prestação de contas e, com base nesse relatório, o professor podia visitar um dos seus alunos que estivesse se tornando mais apático na leitura da Bíblia, por exemplo. Além das questões devocionais, o relatório chamava a prestação de contas da missão que cabe a cada um de nós de nos multiplicarmos e fazermos novos discípulos. Levar um visitante à EBD era fruto de um relacionamento intencional, pois o estudo bíblico em si poderia não ser muito atraente ao novo convertido, mas o relacionamento dele com um cristão produziria interesse baseado no testemunho desse cristão. O movimento de igreja multiplicadora resgata conceitos por meio da prática intencional de 5 princípios bíblicos de crescimento de igrejas, com o propósito de cumprir a grande comissão: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. A evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada a um relacionamento intencional, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos. O objetivo é que cada cristão consiga responder de forma positiva a 2 simples perguntas: quem eu discipulei ano passado e quem essa pessoa está discipulando este ano? Estes 5 princípios podem ser praticados em qualquer igreja, sem alteração nas estruturas eclesiásticas. Mesmo assim, os tempos modernos nos chamam a resgatar um outro princípio bíblico, o de reunir-se em pequenos grupos, como está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de anunciar a Jesus. E é por querermos cumprir a grande comissão que fazemos discípulos onde estamos, mas também enviamos missionários para fazer discípulos em outros lugares. Tudo que nós temos visto sobre igreja multiplicadora, sobre relacionamento discipulador e sobre o PGM, isso tem sido relevante nos campos missionários. Nós íamos para a roça com Dani, a gente ia fazer farinha, ia pescar, e através da nossa amizade, dessa aproximação com ela, desse relacionamento, nós começamos a discipular a Dani. E num desses PGMs, Dani aceitou a Cristo, porque Dani não era convertida ainda, e para a gente isso foi maravilhoso e foi abençoador. Deus tem trazido um renovo na minha vida, quando a palavra de Deus me impactou de sair e ir até as pessoas aonde elas estão. Hoje eu me sinto um ministro de música completo pelo Senhor, através da sua palavra. Hoje eu não consigo me ver apenas fazendo as minhas funções como ministro de música dentro da igreja, na parte de adoração. Mas quando eu saio da minha igreja e vou até as pessoas levar essa mensagem de salvação, acompanhando as pessoas dentro do pequeno grupo, supervisionando PGMs, liderando a palavra de Deus com essas pessoas, vendo essas pessoas crescer, para mim é uma satisfação, uma alegria imensa, contagiante de Jesus, é fazer esse ide, esse doce amor de Jesus contagiante nas nossas vidas. Seja bem-vindo ao OPBBcast, o podcast da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Olá, queridos pastores e amigos que estão conosco em mais um episódio do OPBBcast. Sejam muito bem-vindos nesse encontro em que estaremos aqui falando sobre mentoria da visão da Igreja Multiplicadora. É com grande alegria que nós nos reunimos hoje para compartilhar sobre esse tema tão relevante para o avanço do reino de Deus no nosso país. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, mas também tempos de grandes oportunidades para a Igreja de Cristo cumprir a sua missão de fazer discípulo de todas as nações, conforme mandamento do nosso Senhor lá em Mateus 28. E hoje nós vamos falar sobre a mentoria da visão da Igreja Multiplicadora, um processo que tem transformado a realidade de muitas igrejas locais, fortalecendo o seu discipulado e ampliando o seu alcance missionário. E o nosso desejo é que ao final desse encontro você esteja não apenas com o seu coração dilatado, inspirado, mas também equipado com ferramentas práticas para dar os próximos passos nessa jornada de multiplicação.
E é com grande alegria que recebemos hoje dois convidados muito especiais. Primeiramente, o pastor Fabrício Freitas, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. O pastor Fabrício tem dedicado a sua vida ao avanço missionário em nosso país e tem sido um grande incentivador da visão da Igreja Multiplicadora. A sua liderança tem sido fundamental para que essa visão alcance cada vez mais igrejas de todo o Brasil. Pastor Fabrício, meu querido amigo, meu pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco e eu gostaria que você desse aí uma saudação para os nossos ouvintes, quem está participando da gente aqui diretamente no vídeo ou quem está ouvindo a gente em qualquer local aí do nosso Brasil, inclusive fora do Brasil. Dê uma saudação aí, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, meu amigo. Meu querido pastor Daniel, pastor William, queridos pastores, líderes, né, que neste momento estão conosco participando aqui do OPBBcast, a oportunidade, você que estará nos ouvindo também em outras plataformas. Que honra, pastor Daniel, me sinto muito honrado em poder estar aqui com o irmão, estar aqui com esse time precioso de homens que seguem, que estão conosco, firmes dia após dia, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, líderes de todo o Brasil que têm abençoado as nossas vidas, pastores queridos. Então eu quero agradecer o irmão pela oportunidade de estarmos juntos neste tempo, buscando, celebrando a Jesus, honrando a Jesus, e para falar de um assunto que queima no nosso coração, que é discipulado, mentoria de pastores, visão de multiplicação, evangelização. E desde já quero agradecer o irmão em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome de mais de 1.100 missionários, na verdade hoje 1.127, espalhados por esse Brasil afora, literalmente do Oiapoque ao Chuí, levando a mensagem, levando o evangelho, e de muitos pastores aí hoje, líderes, centenas e centenas de líderes que estão envolvidos nesse processo de multiplicação de discípulos. Obrigado, que honra estar aqui com o irmão, eu me sinto honrado de estar aqui. A honra é nossa, a alegria é nossa, o privilégio é nosso, você é para nós um líder, uma referência, uma pessoa que tem inspirado o nosso coração. Louvamos a Deus por sua vida. E a nossa oração aqui, enquanto pastores, enquanto irmãos, enquanto companheiros aí de jugo no ministério pastoral, é que Deus continue te sustentando, assim como a sua casa, e você continue fazendo esse trabalho maravilhoso de expansão do reino de Deus em solo brasileiro. E é muito bom quando a gente ouve você falar sobre missões, quando você fala sobre igreja multiplicadora, porque é percebido de forma muito clara no seu olhar, na alegria do seu sorriso, a sua paixão, o seu amor por esse negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa trajetória lá do Ministério da Igreja Local. Eu tive a oportunidade de vê-lo lá em Unai ainda, naquela divisa ali de Minas Gerais com o estado de Goiás, próximo do Distrito Federal. Falar um pouquinho como foi essa trajetória e como que o Fabrício se envolveu com a visão da Igreja Multiplicadora. Pastor Daniel, que alegria, né? Eu e a minha família estamos há 24 anos no campo missionário, né? Nós somos missionários batistas brasileiros há 24 anos na plantação, revitalização de igrejas ao longo de todo esse tempo, né? Não são muitos, mas já são alguns, né? E então, nessa nossa jornada, no ano de 2012, o pastor Fernando Brandão me desafiou a ir servir em missões nacionais. Eu trabalhei muito no campo de missões estaduais, servindo aqui no campo do Planalto Central, Brasília, Goiás, uma parte do noroeste de Minas que é vinculado aos batistas aqui do Planalto Central. E então veio a oportunidade de realizar um sonho, né? Na verdade, a minha vocação se deu através de uma mensagem pregada pelo pastor Ezequias, a esposa da irmã Maria Helena, muito conhecido aí Brasil afora, né? Um homem de Deus. Então, quando ele fez aquele apelo, eu entendi que eu deveria dedicar a minha vida para a obra missionária no Brasil. E em missões nacionais, mas tantas coisas aconteceram, eu fui entrar em missões nacionais anos depois, mas com alegria para trabalhar na área de evangelização, que é uma paixão muito grande do meu coração. E quando nós chegamos na junta,
o movimento de igreja multiplicadora estava iniciando e tinha começado em 2010. A gente teve um primeiro momento, e o movimento de igreja multiplicadora, a gente diz que ele é um milagre, né? Porque ele não foi criado para se tornar o que ele se tornou. Ele não tinha essa intenção. Na verdade, quando o pastor Fernando chegou na junta, ele perguntou qual era o treinamento dos missionários, de que maneira os missionários eram treinados. E daí, então, nasceu todo o primeiro material de igreja multiplicadora, ali com apoio do pastor Newton Antônio de Souza, Dennis Blackman, pastor Gerson Perrucci e tantos outros, Cirino Refosco, o nosso querido pastor Charles Brock. Então, a gente teve uma primeira apostila que ela foi criada ali. Nós tivemos alguns congressos, muito interno isso, diante de missões nacionais. E aí, então, quando isso começou, a turma disse assim, não, a gente quer conhecer isso, nós os batistas estamos precisando de alguma coisa assim. E aí, então, a gente começou, mas naquele momento, a gente falava, dentre os princípios, um reforço maior do princípio de plantação de igrejas. Por quê? Porque era uma demanda nossa, interna. E aí, então, em 2012, nós tivemos assim uma jornada grande de estruturar todo o processo. Na época, o pastor Roberto Silvado estava à frente como nosso líder, né, da Convenção Batista Brasileira, e várias igrejas participaram. E aí, então, nasceu o que nós temos hoje, né? O processo todo de igreja multiplicadora. Produzimos os primeiros livros, lançamos em 2014, lá na Paraíba, foi na Assembleia da Paraíba. Então, ali foi um novo momento, e de lá para cá, desde 2010, isso nunca parou um minuto, foi só uma coisa atrás da outra. E o meu envolvimento se deu por isso, por meu envolvimento na junta e por uma coisa, a minha paixão por discipulado, evangelismo, grupos pequenos. Eu cresci e fui envolvido numa igreja muito cedo sobre isso. Eu estou liderando um grupo pequeno há 23 anos. Então, esse processo para mim era uma paixão. E aí foi reunindo muita gente com o mesmo desejo. E daí, então, nasce todo esse processo. É muito legal ver que a igreja multiplicadora ela não tem uma pessoa. Ela não tem um líder, ela não tem esse é a pessoa do... Não, isso foi Deus movendo, por isso que a gente diz que é o movimento dos improváveis. Porque de repente começou a aparecer um monte de gente vivendo isso, fazendo, e aí os congressos começaram a acontecer, aí você via propaganda de uma conferência nacional, os preletores, ninguém conhecia nenhum daqueles preletores, aí você chegava lá, saía de lá tremendamente impactado, porque os líderes que estavam ali começaram a contar das suas experiências. E aí isso já se vão 15 anos nessa jornada, centenas e centenas de igrejas hoje desenvolvidas no Brasil, na América Latina, América Central, na América do Norte, outras partes, né, do nosso continente, vivenciando. E aí a gente pôde descrever tudo isso. Ninguém era escritor. Isso aí foi uma coisa, graças a Deus, Deus deu o Diogo para a gente, porque o pastor Diogo é um mestre, né? Ele foi unindo dons, né? Foi trazendo pessoas e foi unindo dons. Aí a gente ia falando, o Diogo ia escrevendo, aí foram nascendo os livros, e foi assim. É assim que nós chegamos até aqui, meu irmão. Amigo, que alegria, é inspirador, verdadeiramente inspirador ouvir, e mais do que isso, poder registrar essa história e compartilhar essa história aí com os nossos líderes pastorais no Brasil, porque às vezes a gente não faz ideia o que está por detrás daquilo que a gente hoje conhece como igreja multiplicadora. Então há os pequenos começos que marcam e definem essa linda história. E eu louvo a Deus por isso, e a nossa gratidão mais uma vez por você ser sensível a essa voz do Espírito Santo de Deus, encarar esse desafio e ter a alegria, o privilégio de ver os frutos daquele sonho hoje sendo concretizados aí, como você bem disse, não só mais em solo brasileiro, mas ultrapassando inclusive o nosso arraial aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Alegria, meu amigo. E também nos acompanha aqui para compor esse time de homens de Deus, o nosso querido amigo pastor William Salgado, que é atualmente o coordenador nacional da mentoria da Igreja Multiplicadora da nossa Junta de Missões Nacionais. O pastor William tem trabalhado incansavelmente para desenvolver e aprimorar
o processo de mentoria, acompanhando de perto aí o crescimento e a multiplicação de igrejas em diferentes regiões do nosso país. Pastor William, amigo querido, seja igualmente muito bem-vindo. Dê aí uma palavra de saudação para a nossa turma. Graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui nesse podcast. Olha, esse tema queima no nosso coração. Pastor Daniel Ventura, sua vida é uma inspiração para nós. Nós amamos a Ordem dos Pastores do Brasil. Amém. Nós amamos os pastores, a família pastoral. E é um sonho, uma alegria, uma honra participar desse podcast. Mandamos um abraço para todos os pastores, esposas de pastores, missionários, missionárias, líderes de PGM que estão participando desse movimento. E é uma alegria estarmos aqui servindo a nossa denominação, servindo os nossos pastores. E assim, com muita alegria nós estamos aqui para que a gente possa compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, nós falamos que a visão de igreja multiplicadora, a mentoria de igreja multiplicadora é um encontro de amigos. Então, são amigos ajudando amigos, amigos ajudando os outros amigos a crescerem. E assim o movimento tem crescido. Eu sou suspeito de falar, porque eu conheci a visão de igreja multiplicadora através do pastor Fabrício. Eu era presidente da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense e ele aparece lá levando treinamento. E a primeira de Campo Grande, onde eu era pastor da equipe do pastor Gilson Breder, nós tínhamos outro modelo ministerial, mas quando o pastor Fabrício Freitas e o pastor Samuel Moto passaram lá e falaram da visão, aquilo ganhou o nosso coração e nós começamos já a transicionar para a visão de igreja multiplicadora. E aí eu entrei no circuito e ao longo desses anos eu fui muito abençoado. Eu fui muito impactado com aquilo que Deus tem feito na nossa nação. Igrejas pequenas, médias, grandes, de todos os lugares do Brasil. Então, como diz o pastorzão Roberto Silva, eu creio nisso. Ele falou assim para nós certa vez, que a visão de igreja multiplicadora é um sopro do Espírito na nossa denominação. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer na nossa denominação nos próximos anos. Nós cremos que nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, vamos discipular o Brasil. E por isso que nós estamos aqui, para servir os pastores, servir as igrejas. E é o nosso sonho participar dessa live, pastorzão. Amém, meu amigo, amém. Amigo, sua alegria é contagiante, não tem como ficar perto de você sem ser contagiado por essa alegria do Espírito Santo de Deus em você, William. De verdade, para nós é uma alegria. E olha, estar aqui ladeado do pastor Fabrício e do pastor William, saibam que é uma experiência como um pedaço dos céus na terra. Privilégio estar com vocês aqui. E olha, igualmente, pastor William, eu queria que você falasse aí brevemente um pouco sobre a sua experiência com mentoria e como tem sido esse trabalho de coordenação nacional. Meu sonho falar sobre isso, né? Basicamente, a mentoria, nós começamos a mentoria de visão de igreja multiplicadora no período mais crítico, foi na pandemia. Na pandemia, os pastores nos procurando, o que nós vamos fazer, qual que é o próximo passo, como é que nós vamos, o templo fechado, muitas igrejas não podendo nem reunir seus PGMs, e ali, de maneira embrionária, nós começamos a sentar com os nossos amigos, pastor Flávio Lúcio, que foi muito importante nesse processo também, que hoje está lá na PIB de Santo André, e nós começamos de forma embrionária a sentar com os pastores, a ouvir o coração dos pastores. E aí, pastorzão Daniel, o que nós descobrimos? Que naquele momento nós fizemos uma rápida pesquisa e 70% dos pastores que estavam entrando nos nossos grupos de mentoria, eles não tinham uma vida devocional. Alguns só liam a Bíblia para preparar sermão. E assim, quando nós olhamos aquela situação de pandemia, a crise que as igrejas viviam, nós percebemos que precisávamos levar em primeiro passo aos pastores terem realmente uma vida de oração. Que a oração não fosse simplesmente uma retórica, uma narrativa, mas um estilo de vida. Então nós começamos tateando com acertos e erros,
erramos muitas coisas, voltamos atrás, corrigimos processos, para que a gente pudesse, de fato, atingir o coração do pastor. A mentoria de igreja multiplicadora, ela foca no coração desse pastor. Porque quando nós mudamos o coração, a mente desse pastor, a igreja é impactada. A igreja, ela experimenta novas realidades quando o pastor começa a viver essas novas realidades. Então, a nossa experiência, pastorzão, assim, nós podemos contar centenas de testemunhos de igrejas que estavam em crise, pastores querendo deixar o ministério, e pastores foram visionados, foram caminhando junto, trocando experiências, errando, acertando, voltando e caminhando nesse processo. Então, a mentoria, ela tem de fato um foco específico. É levar a igreja a ser uma igreja saudável, vivendo uma cultura discipular. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco. O nosso foco é que um pastor saudável caminhe para uma igreja saudável, focando numa cultura discipular. O nosso foco é criar essa cultura discipular nas igrejas que nós temos participado e nós temos visto acontecer. Como o pastor Fabrício disse, é um milagre, irmãos. É pura graça do Senhor. Não é apesar de nós, é a graça do Senhor agindo a favor dos pastores e das igrejas. Amém, amém, amém. Apesar de nós, toda a glória seja dada a Ele. Pastor Fabrício, meu amigo, nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho aí sobre o nascedouro dessa visão da Igreja Multiplicadora, mas eu queria que o amigo falasse agora. Nós temos aí pastores de vários lugares do Brasil ouvindo, participando com a gente, sobre a importância da Igreja Multiplicadora para o contexto atual da Igreja brasileira. Eu sei que enfrentamos hoje, por conta inclusive da extensão territorial do nosso país, desafios múltiplos, culturais, regionais, que acabam sendo projetados com a igreja, a liderança da igreja, e nós estamos oferecendo aqui um projeto que visa alcançar essas realidades, essas igrejas. Agora, qual a importância, portanto, de um pastor que está ouvindo a gente entender o que é a Igreja Multiplicadora e qual o efeito disso para o contexto atual da nossa igreja, especialmente batista no contexto brasileiro? Pastor Daniel, a gente vive um momento ímpar da nossa jornada, porque nós temos que lidar agora, na nossa geração, com alguns dados que talvez para nós sejam desafiadores. Quando nós olhamos que na nossa denominação, 62% das nossas igrejas, numa amostragem, tem menos de 100 membros, média de 66 para baixo. E a gente tem tido muitos desafios de contextualização, de avanço. Nós estamos vivenciando e trabalhando num grande movimento de revitalização de igreja, de liderança. Esse talvez seja um dos momentos mais importantes da gente parar e refletir. Não é sobre tamanho de igreja, é sobre missão da igreja. Porque, na verdade, o tamanho é só consequência de uma igreja e a sua relação com a missão. Muitas pessoas acham que igrejas que precisam ser revitalizadas são igrejas de 10, 15, 20 pessoas. Revitalização, desenvolvimento de igreja tem relação, não é com tamanho, é com a perda da missão. Tem igrejas hoje de 300, 400 membros que, se a liderança, a partir da liderança, porque tudo começa conosco, com os pastores, não tivermos uma postura em busca de um processo de revitalização, em 5, 10, 15 anos, estas igrejas de 300, 400 terão 150. Aquelas de 60 terão 30. A questão não é o tamanho. Você pode ter uma igreja saudável com 15, 20 pessoas e ela se desenvolvendo aonde ela está. E você pode ter uma maior que aonde ela está, ela não responde à sua realidade, ela não responde às perguntas que as pessoas estão fazendo nesse tempo. E a Igreja Multiplicadora, na verdade, ela
é uma busca de nos levar, ela não é uma metodologia. A igreja multiplicadora é um método? Não. Igreja multiplicadora são princípios que se aplicam na nossa vida. Por isso que para nós pastores, antes da gente pensar na igreja, a gente pensa em nós mesmos. Quanto nós estamos comprometidos com a missão, com a grande comissão. Por isso que a igreja multiplicadora é muito importante, porque ela é um instrumento de nos levar a uma reflexão sobre o nosso nível de compromisso com a missão de Deus, a missão que o Senhor nos chamou a participar. Há muitas pessoas, quando ouvem a igreja multiplicadora, talvez por causa do nome multiplicadora, muita gente já até disse assim para mim: pastor, por que vocês não chamaram igreja discipuladora? Porque nós não estamos preocupados com o nome, com muita sinceridade, porque a questão não é o nome. Se você quiser, pode chamar de igreja discipuladora, pode chamar só de igreja, pode chamar do que você quiser. A nossa questão não é essa. A nossa questão é, sabe o que é? Uma vida que um dia tinha o coração ardente por Jesus e por almas, por querer cumprir a missão, e com o passar dos anos esse coração se esfriou. E isso se esfriou de tal maneira que muitas vezes começa conosco, líderes, diante das nossas lutas. E aqui, meu irmão pastor, eu não quero trazer nenhum peso para ti, não é isso, porque a gente que pastoreia a igreja, nós que estamos aqui, nós estamos diante de pastores. Pastor Daniel está pastoreando, pastor William está pastoreando, eu continuo plantando igreja, estamos plantando igreja, estamos nessa jornada do mesmo jeito. A gente sabe as suas lutas, nós não estamos falando de coisa que a gente não vive, a gente sabe as burdoadas que a gente leva toda semana, a gente sabe os embates espirituais que a gente enfrenta, as lutas, e às vezes com tudo isso, nós perdemos o nosso foco na missão. Tudo isso vem para tirar o nosso foco naquilo que é o foco do Senhor, que é o alcance do mundo perdido. E a igreja multiplicadora, a igreja discipuladora, dê o nome que você quiser. Fique tranquilo. É voltar aos princípios, é voltar àquilo que a gente deixou de fazer. É um movimento de reflexão para nos mostrar que às vezes nós podemos estar como o pastor de Éfeso, que abandonou as primeiras coisas, que deixou de ter aquela paixão. E isso, quando não é tratado, nós podemos nos tornar como um pastor, igual o pastor lá de Sardes, termos a aparência que vive, mas podemos estar mortos. Perdemos a visão, perdemos o sonho, tantas lutas. O que a igreja multiplicadora quer fazer conosco? Resgatar no nosso coração aquilo que é o primordial para o Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não temos dúvidas disso. A glória de Deus é a nossa razão de existência. Nós existimos para glorificar a Deus, mas nós existimos também para nos unir a um Deus em missão. Um Deus que está em resgate do homem perdido. Porque a missão não é minha, a missão não é sua, a missão é de Deus. Ele que está resgatando o ser humano que está afastado dele, mas ele comissionou a mim e a você. Mateus 28 nos dá uma aula sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o texto central da missão. E aí eu diria, não da igreja, mas a minha e a sua missão. E quando nós temos por missão a vida discipular, porque a igreja é o ajuntamento de pessoas. Jesus estava falando com os discípulos, ele estava falando com pessoas. E às vezes quando a gente diz assim, isso é a missão da igreja, isso fica vago, né? Não, isso é a minha e a sua missão. Essa é a nossa responsabilidade. O que a igreja multiplicadora quer fazer conosco? Nos levar a essa compreensão. E é por isso que ela enfatiza 5 princípios bíblicos do Novo Testamento. Vida de oração. Você concorda que vida de oração é algo que um cristão deve fazer? Com certeza sim. Aí eu te pergunto, você concorda que a gente deve discipular, evangelização discipuladora, amar e cuidar das pessoas, levá-las ao encontro com Cristo e cuidar delas? Aí você diz, sim, pastor. Formar líderes. Nós precisamos formar novos líderes para guiar a igreja de Jesus? Sim, nós precisamos plantar igrejas para acolher e cuidar desses líderes. E nós precisamos ser relevantes na nossa comunidade, agindo com compaixão e graça.
Isso é igreja multiplicadora. Não é uma metodologia, é a prática desses princípios aplicados primeiro na nossa vida. Porque se isso não for aplicado na minha e na sua vida, isso não vai transbordar na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Então eu diria a você, por que que igreja multiplicadora é tão importante? Porque ela é uma reflexão para nos conduzir à grande comissão. É isso. Olha, eu queria que você que está acompanhando a gente acolhesse isso que você acabou de ouvir no seu coração e orasse pedindo para que o Espírito Santo de Deus permitisse a multiplicação dessas palavras a ponto de frutificar no seu coração, porque o que o pastor Fabrício fez aqui foi não só reconduzir a nossa mente e o nosso coração à essência, mas quebrar, inclusive, alguns paradigmas. Fabrício, vez por outra eu falo com os pastores, a gente precisa ressignificar o conceito de sucesso ministerial. Há alguns colegas de ministério que definem sucesso pautado no tamanho do templo e no número de membros, e não mesmo. O amigo acabou de falar aqui que o que vai definir verdadeiramente a saúde, a longevidade de um ministério, de uma igreja, é o quão próximo essa igreja está da vontade de Deus e no cumprimento dessa vontade, ajudando o rei a estender o reino dele. E os princípios que você colocou aqui, Fabrício, são fundamentais, é o básico do básico. Para que nós entendamos, meus amigos, que a Junta de Missões Nacionais, através desse programa, não é oferecer a você mais um método. Esquece essa mentalidade. O que nós estamos aqui disponibilizando é recursos fundamentados na Bíblia, de forma a ajudar você a desenvolver o seu ministério. O que nós desejamos, a maior alegria nossa como líderes da denominação, e hoje no coração da nossa Junta de Missões Nacionais, é ver as nossas igrejas crescendo de forma saudável, ver pessoas sendo salvas, realidades sendo transformadas. Nós estamos envolvidos, meus queridos amigos que estão aqui nos acompanhando, num movimento transformacional. Nós temos hoje a oportunidade de ajudar o nosso Brasil a se tornar um Brasil melhor. E a solução é Jesus Cristo. Então, eu queria que você pudesse acompanhar. Se você ainda não teve a oportunidade de compartilhar aí o link, já envie esse link para alguém, chama um amigo, um colega, a sua liderança da igreja, para ingressar, participar aqui, porque a gente ainda vai falar de muita coisa especial e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração e você pode sair daqui desse podcast, inclusive para viver o primeiro dia do resto da sua vida, um novo de Deus para você, para o seu ministério, para aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E obrigado, pastor Fabrício, por nos lembrar daquilo que é essencial para a nossa trajetória. Pastor William, eu queria que você complementasse um pouco do que o pastor Fabrício compartilhou aqui, falando um pouco sobre os valores centrais da visão. Nós não estamos falando de método, nós estamos falando agora dessa visão da igreja multiplicadora e como que esses valores eles se manifestam na prática, lá na igreja local, e os resultados disso na vida das pessoas, porque o que nós estamos trabalhando aqui é formas de tornar o evangelho do Senhor Jesus vivo, ativo em nós, entre nós e através de nós. Pastor William. Aquilo que o pastor Fabrício falou é aquilo que queima no nosso coração. Quando o pastor Fabrício fala dos princípios, os princípios da visão de igreja multiplicadora, nós fomos percebendo que ao longo do tempo, nós passávamos nas igrejas, as pessoas citavam de cor os princípios, mas nós não queremos apenas que as pessoas saibam quais são os princípios. O nosso objetivo é levar cada crente batista, cada servo do Senhor, cada discípulo de Jesus a
os princípios como estilo de vida. Aí que faz a diferença. Aí que a igreja é transformada. E tudo começa com o pastor. O pastor, aquele jargão antigo, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Quando o pastor da igreja começa a viver os 5 princípios como estilo de vida, e a sua liderança mais próxima começa a observar esse pastor vivendo os princípios como estilo de vida, e aí isso impacta a igreja. Quando você menos percebe, os princípios estão sendo vivenciados como estilo de vida. Então, é viver igreja. Qual que é o nosso sonho? É viver os princípios, não só na hora do culto, não só na hora da celebração, mas é a igreja saindo para fora e vivendo em todas as realidades, na escola, no trabalho, na vizinhança, aonde ele estiver. Ele vai viver esse evangelho como estilo de vida. Esse é o chamado para que a igreja cumpra a grande comissão dentro e fora. E quando eu olho para Atos capítulo 2, versículo 47, você se pergunta assim, né? Mas o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Por que o Senhor acrescentava? Porque todo dia tinha um discípulo de Jesus testemunhando, vivendo o evangelho, impactando a cidade. E aí a cidade caiu na graça, a igreja caiu na graça da cidade, porque os discípulos viviam esse evangelho como estilo de vida. Então, o nosso aos princípios. Volte aos princípios do Novo Testamento e comece a viver esses princípios como estilo de vida, na prática do dia a dia, orando. Nós sempre brincamos que a primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso dia é escorregar. Como assim, William, escorregar? Escorregar os pés do Senhor. Ali é o lugar mais alto que você vai chegar no teu dia. Você já imagina, pastor Daniel Ventura, pastor Fabrício, pastores estão assistindo, uma igreja, o pastor Fabrício falou numa igreja de 60 membros, 100 membros. Você já imaginou uma igreja de 100 membros, 100 guerreiros de oração levantando de manhã cedo, com os joelhos dobrados, buscando a face do Senhor? Irmão, isso impacta a cidade. Isso impacta a igreja, impacta a comunidade. Então, a visão de igreja multiplicadora, como o pastor Fabrício falou, isso é a grande realidade. Nós não queremos, irmãos, mexer na estrutura inicialmente, no jeitão do culto, na cor da parede. Nós queremos que o coração das pessoas, o coração do pastor e da membresia se fique inflamado pelo Senhor, inflamado pela palavra, por essa vontade de encontrar o Senhor. E quando nós estamos amando o Senhor acima de todas as coisas, nós começamos a amar aquilo que Jesus mais ama, que são pessoas. E aí, querido, nossa vida sai desse paradigma só de ir para a igreja no culto domingo, mas para que eu possa viver esse evangelho. Quando o culto termina no domingo, abre as portas do templo, eu continuo vivendo o culto através da minha vida, através de um estilo de vida baseado nesses princípios. Então, o que a igreja multiplicadora quer levar, a mentoria quer capacitar os pastores, é vivermos os princípios. O que caracteriza uma igreja multiplicadora? É ter PGM? É ter o símbolo da igreja multiplicadora? Não! O que caracteriza uma igreja multiplicadora é quando o pastor, a sua liderança e os seus membros estão vivendo os princípios, vivendo a palavra, aquela igreja simples de Jerusalém, de Antioquia, aquela igreja neotestamentária. Então, o nosso sonho que essas verdades centrais que nós encontramos no Evangelho sejam vividas como estilo de vida. Maravilha, meu amigo. Eu queria aproveitar esse ensejo e pegar uma palavra que você acabou de mencionar aí, mentoria. Eu queria que você falasse para a gente qual o propósito e como funciona na prática o processo de mentoria. Quais são as principais atividades e compromissos envolvidos nessa fase ou nesse processo aí? Meu sonho é responder essa pergunta. Essa pergunta é colocar na cara do gol. Qual o objetivo, assim, alguns dos objetivos principais da visão de igreja multiplicadora? Quando nós pensamos na mentoria, alguns anos atrás, o pastor Fabrício e outros coordenadores participaram desse processo, nós queríamos consolidar um movimento de multiplicação,
discípulos. Essa é a grande verdade. Nós não queríamos apenas simplesmente capacitar igrejas, pastores, nós queríamos criar um movimento, capacitar um movimento dentro da denominação, levando essas igrejas a viver essa realidade com foco, tanto na igreja como no pastor, pastor e igreja, capacitando pastor e pastor derramando isso na igreja. Como é que a mentoria funciona? Ela tem um objetivo, como nós falamos, o objetivo é basicamente capacitar esses pastores para viver a grande comissão, para levar a igreja saudáveis, levar a igreja à multiplicação de discípulos, à construção de uma cultura. Mas, na prática, como é que funciona essa mentoria? Primeiro, nós temos alguns níveis dentro dessa mentoria. Então, o primeiro nível que nós chamamos é o nível básico, é aquele pastor que ele não tem certeza, que ele ainda quer viver a igreja, a visão de igreja multiplicadora. Então, ele começa, desculpe o termo aqui, a namorar com a visão. Então, ali ele lê alguns livros, ali ele participa de alguns congressos regionais, dos cafés Multiplix. Então, nós chamamos isso de um nível de mentoria básica. Aí, a partir do momento que ele fala assim, puxa vida, eu quero conhecer mais disso. Então, nós temos um processo que chama de funil. É onde ele vai funilar mesmo, se ele vai querer, e ali ele vai conhecer a visão. Ali nós teremos encontros para apresentar para ele o que é a visão de igreja multiplicadora, para saber se é exatamente aquilo que ele quer. Uma coisa que nós, pastor Daniel, com todo respeito, quero falar com os pastores aqui, a visão de igreja multiplicadora é uma visão dos batistas brasileiros. É uma visão que nasceu, que tem a nossa teologia, tem a nossa cara, é a teologia batista, mas é para quem quer e nós não vamos obrigar ninguém. Então, ali no funil, ele vai tirar suas conclusões. Só que a gente percebe que quando ele entra no funil, ele percebe a importância que é conhecer mais os princípios. A maior parte das pessoas que passam do funil, eles começam a entrar no próximo nível, que nós chamamos internamente de MMC, só uma forma carinhosa, onde ali ele vai conhecer a literatura. Então, basicamente, nós nos reunimos semanalmente para estudar a literatura da visão de igreja multiplicadora, capacitando os pastores, trocando experiências. Então, a troca de experiências, o compartilhar o acerto e o erro é muito importante em pastores que estão implementando a visão em níveis parecidos. Então, ali nós vamos estudar o livro da Igreja Multiplicadora, o livro do pastor Fabrício de Volta aos Princípios, o pastor vai entender o que é relacionamento discipulador, ali nós introduzimos o PGM, então ele começa a dar os primeiros passos na visão, ali ele começa a ter relacionamentos intencionais com não crentes, relacionamentos discipuladores com a sua liderança, ali ele já começa a formar o protótipo de um pequeno grupo multiplicador, e ali a visão ela vai crescendo gradativamente. Então nós temos o nível básico, o nível do funil, o nível que a gente chamamos de MMC, que é o estudo da literatura, e nesse processo nós avaliamos, o mentor, ele senta muitas vezes individualmente, tratando situações específicas de cada igreja, complementando nesse processo, ajudando o pastor a implementar a visão. Então, a mentoria de igreja multiplicadora, ela visa capacitar igrejas e pastores a viver a visão de igreja multiplicadora. Esse é o nosso objetivo, que ele participe da mentoria. E aí, depois que ele termina o MC, estuda os principais livros da visão de igreja multiplicadora, aí nós estamos engateando em outros 2 níveis. Então, é um processo que vai crescendo, que é a mentoria por tamanho de igreja, porque cada igreja, numa faixa de tamanho, tem uma mentoria. Nós percebemos que eles têm necessidades específicas para cada tamanho. E, por último, numa fase mais avançada, uma mentoria personalizada, onde nós oferecemos alguns pastores, líderes que têm um conhecimento específico, uma área específica de visão de igreja multiplicadora, que é a necessidade daquela igreja. Então, nós fazemos a conexão para que esse pastor, esse líder, ajude essa igreja a trabalhar aquela área específica. Então, nosso objetivo, basicamente, é levar a igreja, cada igreja que entra na mentoria, a viver essa cultura discipular, a viver essa realidade, voltar aos princípios, a viver a igreja multiplicadora como estilo de vida, visando transformar
essa igreja saudável. E guarda isso, uma coisa que o pastor Fabrício falou, que nós falamos todas as vezes nas nossas mentorias. Primeiro, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. É a glória dele. Nós não estamos aqui para fazer a igreja crescer, para que nosso nome apareça. Nós estamos aqui trabalhando na visão de igreja multiplicadora para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E como é que nós podemos exaltar o nome dele? Cumprindo a grande comissão. A glória do Senhor e o cumprimento da grande comissão. Amém, amém. Pastor Fabrício, nessa esteira, porque eu imagino que depois de ouvir tudo isso, o coração de muitos dos nossos pastores está agitado e algumas perguntas certamente estão brotando. E eu acredito que uma dessas perguntas é: quem pode participar da mentoria? Será que existe aí um pré-requisito, perfil específico de igreja ou de liderança para ingressar nesse processo? E qual o diferencial dessa mentoria, que parece aí ser a rede de apoio entre as igrejas participantes? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que funciona essa rede, que benefícios é possível proporcionar às igrejas interessadas. Pastor, a gente diz que para participar desse movimento é preciso se reconhecer como um improvável. Se você está insatisfeito, um improvável, quer mudar a sua realidade, esse grupo aqui é um grupo que não se aquieta, né? É um grupo de gente incomodada que começou a ver a sua realidade e dizer assim: olha, isso pode mudar, Deus pode nos dirigir para mudar essa realidade. Então eu diria que a mentoria ela é para todo aquele que tem um coração inquieto, que não está satisfeito com aquilo que está vivenciando e deseja viver uma mudança, não a partir da igreja, mas a partir da sua própria vida. O primeiro passo é esse, porque às vezes nós temos, muitos de nós líderes gostamos muito de pensar na mudança da igreja ou para a igreja. A mentoria de Igreja Multiplicadora ela vai nos chamar para uma mudança de vida, a começar a partir de nós mesmos. Então nós vamos ser desafiados a prestar contas para alguém, termos um cartão-alvo, levar alguém a Jesus, orar por alguém que não conhece a Cristo. E aí você diz assim: pastor, mas isso parece tão óbvio, Fabrício, tão óbvio. Mas é justamente esse óbvio que muitas vezes nós somos engolidos por uma série de situações, e eu não quero lhe constranger, mas se você pegar a sua mão, eu queria que você desse um nome de uma pessoa não crente para cada dedo da sua mão que hoje você está investindo intencionalmente para levá-la a Jesus. Há muitas pesquisas que mostram que quanto mais tempo nós temos de cristãos, e principalmente nós, os pastores, menos pessoas não crentes nós nos relacionamos. Chega uma hora que seu círculo de relacionamento é a igreja. Chega uma hora que você já não convive mais com pessoas que não conhecem a Cristo, a não ser aquelas que aparecem no culto, que estão vindo por outras pessoas, ou aquelas que Jesus manda, né? Que eu sempre digo que se a gente conseguisse cuidar só daquelas que Jesus já manda, nós dobraríamos a membresia todos os anos. E às vezes a gente não está conseguindo cuidar nem dessas. Mas isso começa com o quê? A intencionalidade de querer, a insatisfação de dizer: olha, eu quero ver essa realidade ser mudada. Aí as coisas começam. E aí essa rede, você pode, depois o pastor William vai deixar o contato aqui, você vai ser abraçado. É uma rede de amigos. Todos os mentores são voluntários, hoje são dezenas de grupos que acontecem no Brasil inteiro, voluntariamente. Tem uma hierarquia de capacitação por regiões, né? E isso ali neste grupo, uma coisa muito interessante, pastor Daniel, que foi uma coisa que foi natural. A gente sempre brinca que é uma grande mesa de troca de experiência. Quando um faz uma coisa que deu certo, ele não bota o PDF, não, é o Word, que aí você já ajusta e bota a sua logo, né? Então, assim, essa troca o tempo inteiro de experiência. E quando a gente se encontra nos congressos, uma coisa que é muito marcante é a alegria de celebrar a vitória do outro. Isso é uma das coisas que mais me marca nesse movimento, porque às vezes, muitas vezes para nós líderes, a gente tem dificuldade de celebrar a vitória do outro.
Às vezes parece que quando o outro começa a acontecer algumas coisas boas na vida dele, no ministério que o Senhor o confiou, parece que a gente liga um radar para ver o que ele fez de errado para que aquilo acontecesse. Parece que às vezes a gente fica procurando, cara, eu vou dar uma olhadinha, o que ele fez, virou alguma coisa, fez alguma coisa, parece que a gente fica caçando para que a gente pudesse nivelar ele, aquilo que não deu certo na nossa vida. E uma das coisas que mais me impacta no movimento Multiplique é ver dezenas, centenas de pastores sentados numa conferência global para ouvir um pastor de uma igreja de 200 membros contar a história que há 4 anos atrás ela tinha 40 e ela mudou a sua realidade, ela impactou a cidade e é um homem desconhecido. Então a pessoa andou 2.000 quilômetros, pagou passagem para ir para um congresso que o orador ele nunca viu falar. E quando ele chega lá, ele começa a se emocionar e a chorar e a celebrar com aquela pessoa que ele viu a vitória dela. E aquele que teve essa oportunidade de avançar começa a compartilhar como foi isso. Então, assim, essa coisa de celebrar a vitória do outro, para mim, isso é uma das coisas que mais me impacta nesse movimento, da alegria de ver esse grupo de amigos que se tornou. Então, partilha material, compartilha as campanhas, o que faz é compartilhado, não tem ninguém que é o dono do Multiplique. Ah, se fulano não foi, não tem o congresso. Não, irmãos, Multiplique a Bíblia, são princípios. Então, assim, isso se espalhou, tem congresso em todo o Brasil. Hoje, a única coisa que nós primamos muito, 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 é que as nossas ações, elas são via as convenções estaduais, junto com as associações, junto com a ordem, porque nós entendemos que isso é a nossa denominação. Então, às vezes alguma pessoa diz, eu queria fazer um congresso na minha igreja. Cara, nós já vamos ter um lá realizado pela convenção estadual, nós vamos fazer juntos. Se você quiser, nós te damos uma lista aqui de 100 nomes que você pode convidar alguém para ir pregar na sua igreja. Mas essa estrutura de ensino, de compartilhamento, a gente também tem buscado fazer junto dentro das nossas estruturas, porque isso é o valor da cooperação. Então, a cooperação, e aí a gente tem aprendido, é esse processo em que o movimento tem nos ensinado a dar o que temos. E aí você vê igrejas pagando para levar pastores para congressos, você vê igrejas ajudando uns aos outros, você vê aquele que... É muito interessante, pastor Daniel, quando se olha hoje alguns que nós conhecemos, assim, porque depois de 15 anos você vê muita coisa, né? Aí você vê aquele pastor que chegou e ele tinha 30, 40 membros. Aí hoje ele tem mais de 1.000. Mas ele viu e reconhece que é Deus que fez isso. E aí ele glorifica a Deus e ele sobe vai trabalhar, às vezes vai fazer um congresso voluntariamente lá no interior do Brasil. E muitos deles até pagam as suas próprias passagens para ir, ajudam outras igrejas. Por quê? Porque ele só tem um desejo. Ele se reconhece, ele sabe que ele não é o cara. Ele sabe que as coisas aconteceram foi por bondade de Deus. E a única coisa que ele quer fazer é partilhar isso com outras pessoas. O senhor imagina que só esse ano, eu acredito, pastor William outro dia estava falando, parece que nós já tivemos com mais de 5.000 líderes. Ano passado foram mais de 100 congressos entre regionais, seminários menores. O senhor imagina um movimento desse, que tem mais de 100 congressos. Como é que isso podia disseminar no Brasil? O senhor vai, semana retrasada, mês passado teve um congresso na Nicarágua. Quem foi falar na Nicarágua? Pastores que não têm nem vinculação com a Junta de Missões Nacionais, na verdade são voluntários. E isso vai acontecendo. Nós temos um movimento grande de mentoria com os pastores da Convenção do Chile, voluntários, Venezuela, voluntários, Nicarágua, são pastores voluntários também que ajudam. Pastores estão vindo de outros países. Agora nós vamos receber 4 líderes da Nicarágua, aliás, 3 líderes da Nicarágua para ficar um tempo no Brasil, nessas igrejas, partilhando, pegando 30, 40 dias, vendo o processo. Para quê? Somente para partilhar. Então esse movimento tem muita coisa a lhe oferecer. Os treinamentos estão prontos, vídeos estão prontos, tudo que você precisa eu posso lhe dizer e você vai ter. E você não vai pagar nada por isso.
porque isso é fruto da cooperação. A cooperação permite, através de toda a estrutura denominacional, nós fazermos tudo isso sem que você precise, por causa de um PowerPoint, pagar uma taxa, meu irmão. Você não tem que pagar para ter uma campanha de oração. Nós estamos terminando aí, mês de maio passou, nós fizemos aí 31 dias de oração, uma campanha lindíssima, devocionais, sermões, roteiros, PowerPoint, tudo pronto. Quanto? Fruto da nossa cooperação. Você não tem que pagar para ter aquilo que você já coopera. É por isso que nós insistimos bastante em ordem com a ordem, porque a gente já tem outros processos de cooperação que são para abençoar tudo isso. E é por isso que você fazer parte da ordem vai te permitir ter tanto material gratuito, tanta coisa boa. Nós estamos terminando agora, Pastor Daniel, para as pessoas que fazem parte da rede, uma ferramenta extraordinária, muito simples, mas muito valiosa. É só um exemplo desse valor da cooperação, né? Para que o irmão entenda esse valor da cooperação, hoje a gente tem uma ferramenta, uma IA, que a gente acabou de finalizar ela, que esse pastor e este líder, tudo o que ele precisar, ele vai ter gratuitamente por essa IA. A gente está chamando ela de mentoria, que é, na verdade, mentor IA. Então, é uma ferramenta muito simples, que depois a gente pode até pôr na tela, né? Que o pastor pergunta, por exemplo, como treinar um líder de pequeno grupo? Ela te dá o treinamento pronto. Como eu faço para fazer o discipulado com mulheres? Ele vai te dar o caminho discipulado das mulheres. Aí você pergunta para ela, como eu estruturo, como eu faço a supervisão de líderes de PGMs? Ele vai te mostrar como faz a supervisão e mais ainda, quer que eu monte um cronograma de supervisão para você? Ele vai te mostrar um cronograma de supervisão. O que nós fizemos? Pegamos 15 anos de conteúdo. 15 anos. Decodificamos tudo e produzimos uma inteligência artificial, né, usando as ferramentas existentes, com todo o nosso material. Para quê? Para você que faz parte dessa rede receber isso gratuitamente. Para que isso seja bênção na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, né? E eu sempre digo, nós não vendemos livros. Nós não vendemos livros. Os livros nos ajudam a fazer isso. Mas quantas vezes eu já disse aos pastores, em 15 anos, pastor Daniel, todo congresso eu termino dizendo assim, se você, meu irmão, gostaria de crescer nisso aqui, e você não pode comprar um livro, fala comigo, que não é por falta de um livro que você... Nós vamos lhe dar esse livro. Pastor Daniel, em 15 anos, um pastor me procurou. Porque todos nós temos condições de participar com um livro de R$20, R$30, porque não é isso. A questão não é a ausência de material, nós não estamos aqui para te vender um box, uma caixa. Pelo contrário, está tudo liberado, tudo gratuito. É isso que a gente quer oferecer a você, porque a OPBB, Missões Nacionais, a Convenção Batista Brasileira, só existe para uma coisa, para servir você, pastor, para servir a sua igreja, porque o nosso desejo é ver você voando, é ver você se desenvolvendo. A nossa alegria é saber que você está bem, a nossa alegria é saber que Deus tem ministrado na sua vida. Isso tem sido tão abençoador que você já pode partilhar com outros. Então, está tudo liberado, pastor Daniel. Quem quiser, está à vontade, não tem custo isso. O nome disso, meu amigo, é Reino de Deus. Reino de Deus. Graça sobre graça, não tem outra palavra. E olha, você que está acompanhando a gente aqui, deu para ver que a pegada aqui é outra. Olha, eu quero te convidar de verdade a estender a sua mão no primeiro movimento, pedindo a bênção de Deus sobre isso, e no segundo movimento, estendendo a sua mão e acolhendo essa bênção que Deus está oferecendo para você. Porque esse é um movimento que a nossa denominação, por meio da nossa Junta de Missões Nacionais,
tem realizado na sua direção, porque o nosso desejo é ver você cumprindo com alegria, com eficiência, com eficácia, a vocação e o chamado que você recebeu do Senhor. E, pastor William, nada melhor do que termos aqui exemplos reais para a gente entender o impacto disso que o pastor Fabrício mencionou para nós. E eu tenho certeza de que você deve ter acompanhado aí muita história inspiradora ao longo do seu trabalho, compartilhando aí experiências com pastores, com liderança. Eu queria saber se você poderia contar aqui um pouco sobre alguma igreja que enfrentou desafios significativos, mas conseguiu, porque entendeu qual é o motivo de criação da Igreja Multiplicadora e acolheu isso com fé, com gratidão e conseguiu superar esses desafios através desse processo, especialmente de mentoria. Bom, aí você tocou num ponto que é a cereja do bolo. Falar de igreja multiplicadora no passado, alguns pastores perguntavam assim, mas cita um exemplo aí de uma igreja. Aí, irmão, hoje nós temos centenas de igrejas. Igrejas pequenininhas, igrejas pequenas, médias, grandes e mega igrejas. No movimento nós não temos só para pequeno, só para grande, todo mundo é sempre muito bem-vindo, porque nós vamos viver princípios. Mas algumas igrejas, elas marcaram minha história. Eu lembro que na pandemia eu recebo uma ligação do pastor chorando, falou assim, puxa, William, eu não sei o que eu faço com a minha igreja. E o que aconteceu com ele? Ele deixou uma igreja e assumiu uma nova igreja. E essa igreja, ele falou que tinha participando no culto, às vezes 40 pessoas. E aí, quando ele entra nessa igreja, chega a pandemia. E ele falou assim, William, eu não sei o que eu faço. Eu falei, meu queridão, vamos orar, vem caminhar com a gente na mentoria. E esse pastor, na pandemia, começou a treinar individualmente, formar discípulos, relacionamentos intencionais, discipuladores na pandemia, utilizando o Zoom. Começou a treinar sua liderança, Meu queridão, essa igreja é a PIB de Ouro Oeste, uma grande cidade do interior de São Paulo com 10 mil habitantes. Ele começou lá com 40, ele falou que tinha 40 membros, mas que participavam mesmo dos cultos umas 30 pessoas. E ele foi trabalhando na pandemia. Quando terminou a pandemia, ele estava com os líderes prontos. A hora que terminou a pandemia, nós fizemos um treinamento lá, eles criaram um slogan, pra rua, ou seja, pra rua, vamos pra rua ganhar gente para Jesus. Hoje, a PIB de Ouro Oeste, no interior de São Paulo, lá na divisa com Minas Gerais, ela tem 40 líderes de PGMs. Ele sai de 40 pessoas para 40 líderes de PGM. Essa história marcou muito a minha vida. Com uma história lá de Januária, do pastor Van Dyke. Ah, meu irmão, a igreja de Januária hoje, a igreja está vivendo uma realidade extrema. Sai lá de 80 pessoas para mais de quase 300 pessoas. Um testemunho tremendo foi contado no Multiplique do pastor Ronaldo, de um município bem pequeno lá no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha, como é que é o nome da cidade mesmo, Fabrício? É Jordânia. Onde ele sai de 40 pessoas para hoje caminhar com 300, 400 pessoas, realidades incríveis. Agora, pastorzão, eu vi com os meus próprios olhos. E eu saí de lá com lágrimas nos olhos. Porque eu sou paulistano, né? Então, eu nasci na cidade de São Paulo e eu conheci o que era a PIB de São Paulo há alguns anos atrás. E eu fui visitar a PIB de São Paulo hoje. A PIB de São Paulo hoje está no meio da Cracolândia, do lado da Cristolândia, uma igreja que aquele contexto social mudou completamente. E hoje a primeira igreja batista de São Paulo, o pastor Paulo Eduardo, é uma igreja batista raiz. Ele me mostrou PGMs em cima dos lugares onde as pessoas estão consumindo drogas. Está ali embaixo o pessoal consumindo droga, tem uma portinha ali, um PGM, num pequeno apartamento ali no centro de São Paulo, na Cracolândia. Eles já passaram de 40 pequenos grupos ali naquela região, alcançando as pessoas.
Eu saí de lá impactado. Eu moro aqui em Campinas, eu saí de São Paulo no culto domingo à noite, vim chorando até Campinas para ver aquilo que Deus tem feito na PIB de São Paulo. E eu poderia contar dezenas, centenas de testemunhos por onde a gente passa no Brasil, daquilo que Deus tem feito. De homens e mulheres improváveis, líderes improváveis, mas que começam a viver os princípios como estilo de vida e começam a levar a igreja a viver isso. Então, é só uma pequena amostragem daquilo que Deus tem feito. E nós cremos que muitas e muitas e muitas igrejas podem viver essa realidade. Independente do tamanho, se é pequena, se é média, se é grande, se está numa cidade grande, num grande centro, ou numa cidade pequena, porque é viver os princípios. E nós temos um sonho de ganhar o Brasil para Jesus, ganhar nossa pátria para Cristo. Amém. Nós vamos discipular o Brasil com a graça Amém. e misericórdia do Senhor. Nós somos chamados por isso. Vamos investir toda a nossa vida nisso, para honra e glória exclusiva do nosso Deus. Amém, amém. Pastor, você que está ouvindo a gente aqui, em outras palavras, nós queremos ajudar você. Você pode experimentar isso aí, junto ao seu rebanho, no ministério que Deus colocou na sua mão, porque no final, aquilo que a gente comentou um pouco no início, é ajudar a transformar a sua realidade numa realidade melhor. Deus quer usar você, meu querido pastor, quer, através da sua vida, da sua instrumentalidade, alcançar outras vidas, para que essas vidas alcançadas alcancem outras vidas e a gente vá fazendo esse movimento de expansão dos sinais do reino de Deus. Então está tudo aí à sua disposição, você tem à disposição recursos que vão fazer você viver os sonhos de Deus para a sua vida. A gente está chegando aqui na fase final do nosso podcast. Eu ficaria aqui outras boas horas conversando com esses dois amigos, gente apaixonada por Jesus Cristo, mas a gente precisa caminhar para o final. Mas antes eu gostaria de ouvir um desafio final de cada um de vocês. E pastor Fabrício, que palavra de encorajamento o senhor deixaria aí para os pastores e para os líderes que estão considerando acolher a visão da igreja multiplicadora, que estão considerando participar da mentoria? Pastor Daniel, quero agradecer ao irmão, a nossa ordem, né? Pastor William, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu queria te encorajar, porque uma das coisas que nós mais precisamos é ter pessoas que caminhem conosco, não por aquilo que a gente pode oferecer, mas por quem a gente é. Às vezes tem gente que quer andar com a gente por aquilo que a gente pode oferecer. Mas tem uma jornada da vida da gente que a gente está ali no ministério, como plantador de igreja, né? Deus já nos deu a graça de começarmos 4 igrejas do zero. Eu, a minha família e as crianças. E aí, às vezes, a pessoa chega assim, qual é a tua igreja? A minha igreja somos nós aqui, ó, não tem nada. Né? Não tem nada assim, talvez, que pudesse ser essa realidade de oferecer alguma coisa, né? Porque, às vezes, olha assim, qual é o tamanho do teu ministério? Não é o tamanho do ministério, querido. É o tamanho do Deus que nós servimos e da nossa disponibilidade do que a gente tem a aprender. Eu gosto muito de andar com pessoas que querem andar comigo, não por aquilo que eu posso oferecer, mas por quem eu sou. Até porque eu não posso oferecer nada. E eu queria lhe dizer que a maior alegria que eu tenho desse movimento é que a gente que está interessada em andar com a gente não é por aquilo que a gente pode oferecer. É por aquilo que a gente é. Então eu tenho recebido desse movimento desde o primeiro dia. Eu tenho recebido desse movimento desde o primeiro instante, de pastores que têm investido na minha vida, que têm orado comigo, que têm se preocupado comigo, que têm chorado comigo, que têm me ensinado. E aí eu diria a você, nesses 15 anos, a maior mudança foi a mudança da minha vida. A minha mudança em relação ao que eu pensava como pastor,
a mudança em relação a como eu pensava em exercer o ministério, a mudança em como eu, desde o dia em que o pastor Roberto Silvado, de maneira tão amorosa, falou assim: Fabrício, você precisa escolher ou querer crescer ou querer controlar. Esta palavra foi tão preciosa para mim. Alguém que investiu na minha vida, tem investido na minha vida, pastor Gilson Breder. E aqui eu poderia, pastor William, listar, minha lista é longa, pastor Rubens da PIB de Goiânia e tantos outros que têm investido na minha vida, pastor Daniel, pastor Fernando, pastor Samuel. Então, nesse movimento, eu encontrei pessoas que investiram na minha vida quando eu não podia oferecer nada. Hoje eu posso oferecer muito pouco, mas eu não oferecia nada. E essas pessoas investiram tempo, investiram na minha vida. Então, eu poderia lhe falar de muita coisa, lhe falar de material, lhe falar, mas para mim, o que mais me marcou é alguém se interessar por mim e me ajudar quando eu não tinha nada para oferecer. Então, se eu posso lhe dizer, mano, se tem uma coisa aqui, por que eu quero participar desse negócio? Porque é um grupo de pessoas que não estão interessadas no que eu tenho, até porque tenho nada, mas em quem eu sou, e me ajudar a ser um pastor melhor. É só isso. Uau! Pastor William, sua vez, meu amigo, é sua vez. Uau! Nossa palavra final é de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus ainda fará. E a nossa palavra para os pastores. Há muitos pastores que nós temos conversado, que têm pensado em desistir. A nossa palavra hoje é, pastorzão, Deus te chamou. Deus tem um propósito na sua vida. Essas lutas, esse deserto que você tem enfrentado, servirão de ensinamento, de escola daquilo que Deus ainda vai fazer no teu ministério. Não desista, não. Deus tem planos para a tua vida. Vem caminhar com a gente. Nós queremos caminhar com quem quer caminhar e quem quer viver essa realidade. De viver a grande comissão, de glorificar o nome do Senhor, de fazer discípulos para honra e glória exclusiva do nosso Deus. E nós temos aqui uma palavra de gratidão. Gratidão por todos aqueles. Dezenas de voluntários hoje, líderes de grupo. Nós temos uma estrutura, uma rede com líderes de grupo, coordenadores distritais, coordenadores estaduais, coordenadores regionais, todos esses voluntários que pagam o preço. Há mentorias que acontecem na madrugada, há mentorias que acontecem às 10 horas da noite. E são pastores voluntários querendo ajudar outros pastores. Isso é o reino. Isso é coração de gente que quer investir no reino. Então, se você quer fazer parte desse movimento, que quer glorificar o nome do Senhor e ganhar o Brasil para Jesus, vem com a gente. Nós não temos todas as respostas, nós temos muitas limitações, mas nós queremos caminhar com quem quer fazer discípulos. Que o Senhor enche o nosso coração desse desejo, dessa fome de encontrá-lo e fazer discípulos. Porque a única coisa que nós vamos levar para a eternidade são os discípulos do Senhor Jesus. Então, nossa palavra, pastor, não desista, não desista, meu querido. Por mais que esteja difícil, vamos continuar, vamos avançar. Como o pastor Fabrício fala, vamos acelerar nesse processo. Nós queremos agradecer o pastor Daniel, o pastor Alecrim, vocês são incríveis. O pastor Adilson, nosso presidente, pessoas extraordinárias da Ordem dos Pastores. E junho está chegando, né, pastor Daniel? Vou falar disso agora, mas antes, William, a turma deve estar querendo saber aí como que entra em contato. Eu sei que tem pastor agora aí desejoso de viver isso tudo aí. Quais são os caminhos, canais disponíveis, quais são os próximos passos aí que essa turma que deseja fazer parte da Igreja Multiplicadora, ser mentoreado, precisa percorrer? Amém, meu sonho falar disso, porque aí você fala assim, o que eu faço agora? Qual que é o primeiro passo? Nós queremos deixar aí para você o nosso e-mail. Então você fala assim, puxa, eu quero viver isso, eu quero deixar aqui à disposição de vocês o nosso e-mail de Igreja Multiplicadora, @missõesnacionais,
Então, você quer ingressar na rede Multiplique, Igreja Multiplicadora, @missõesnacionais.org.br. E também nós queremos deixar os nossos canais de mídias sociais. Nós temos o Instagram de Igreja Multiplicadora, onde você pode acessar lá todo o conteúdo. Nós temos todas as quartas-feiras, quase todas as quartas-feiras, lives, que você não pode assistir na quarta-feira, fica gravado, onde praticamente podcast, lives podcast, com esse perfil que nós falamos com um entrevistado, falamos sobre os princípios da visão de Igreja Multiplicadora, experiências do Brasil inteiro. Então, é assim que você pode confirmar aquilo que nós temos falado, assistindo essas lives que nós temos todas as quartas-feiras. Nós temos o nosso site, Igreja Multiplicadora, igrejamultiplicadora.org.br. Nós vamos colocar aí também, para que os irmãos tenham acesso. E quero deixar também tanto o Instagram do pastor Fabrício, como também o meu Instagram, @pastor.fabriciofreitas e @pr.fabriciofreitas e @pr.williamsalgado, onde nós estamos à disposição também para ingressar vocês. Então, a nossa mentoria ela é regionalizada, então nós vamos procurar um grupo de mentoria aí no seu estado, na sua região, te introduzir nesse processo para que você venha viver. Essa é a realidade. Então, o nosso sonho, nos procure. Acesse o e-mail ou o Instagram e nós estamos aqui à disposição para caminhar com vocês. Maravilha! Faça contato, tem uma equipe linda do outro lado, pronta para te acolher, pronta para responder as suas perguntas e vivermos juntos esse lindo movimento do Reino de Deus. Pastor William deu um spoiler aqui para nós. Em junho do ano que vem, Pastor Fabrício, nós estamos aí fechando um barco missionário da Junta de Missões Nacionais com os pastores batistas brasileiros. Então, você que está ouvindo a gente, você está sabendo aí em primeira mão que em junho do ano que vem, entre o dia 15 e 21, já entra na sua agenda, trava essa data, porque nós estaremos juntos lá em Manaus, descendo no aeroporto de Manaus, sendo acolhido pela equipe da Junta de Missões Nacionais e vamos viver uma experiência extraordinária de expansão do Reino de Deus nas comunidades ribeirinhas. Um projeto lindo que tem sido feito pela nossa agência missionária e você, pastor, que tem aí o coração apaixonado por Jesus, tem uma bagagem de experiência no ministério, você está sendo convocado, é uma convocação para se alistar nesse barco missionário repleto de pastor, de gente ungida pelo Espírito Santo de Deus, para nós ressignificarmos a história do povo brasileiro naquela localidade. Então eu quero ter a alegria de receber aí a sua inscrição e participarmos juntos desse movimento que eu espero, pastor William, pastor Fabrício, seja permanente até Jesus voltar. Vai ter que travar barco aí para a OPBB para a gente estar junto nesse movimento aí de expansão do Reino de Deus. Você que quer saber informações, acesse o nosso site opbb.org.br e lá você vai ter um link. Você vai ser direcionado para a página de inscrição da Junta de Missões Nacionais e vai lá se inscrever para esse momento especial em que estaremos juntos, OPBB, Junta de Missões Nacionais, os pastores batistas brasileiros, marcando a vida, o coração e a história de uma parcela significativa do nosso povo que vive ali na comunidade ribeirinha, que precisa ter a palavra de Deus também sendo proclamada para eles lá. Então, convido você, convoco você para a gente estar junto nesse movimento lindo de expansão do Reino de Deus. Eu quero expressar profunda gratidão, pastor Fabrício, por sua vida, pastor William, por sua vida, por suas famílias. Eu sei que esse ministério de servir a denominação, de ajudar o rei a estender o reino, só é possível porque atrás de nós temos cônjuges, filhos e uma família que está intercedendo por nós. E a nossa oração, eu queria pedir você, querido pastor, que nos acompanhe, a assumir um compromisso de acompanharmos espiritualmente esses homens de Deus, para que o Senhor renove suas forças, dê saúde, alegria, ousadia, criatividade, coragem, porque eles estão nesse tempo dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui,
usa-me. E que vocês, meus amigos, continuem sendo usados para a glória de Deus. Obrigado por compartilharem a sabedoria e a experiência conosco. E a gente agradece também a cada pastor, a cada líder, membro de igreja que dedicou o seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Por favor, entre em contato, participe disso, porque eu quero que você viva o extraordinário de Deus na sua vida e no seu ministério. E eu queria encerrar hoje de um modo muito especial, pedindo ao pastor Fabrício, diretor executivo da nossa junta, para encerrar esse nosso podcast com uma palavra de oração em favor dos nossos pastores, em favor das nossas igrejas, essa turma linda que está buscando crescer, que está buscando se multiplicar, para que Deus renove a alegria, para que vivamos juntos o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Pastor Fabrício, por favor, seja esse instrumento de clamor em nosso favor das nossas igrejas e dos nossos pastores. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este tempo tão precioso que estamos juntos agora aqui. Muito obrigado pela vida do pastor Daniel, pela nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Deus, que tem nos acolhido ao longo de todos esses anos de maneira tão especial. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido da nossa OPBB. O cuidado, a mentoria, o zelo, um lugar de socorro, um lugar de acolhimento. Eu te agradeço, ó Deus, pela sessão a qual eu posso fazer parte há mais de 20 anos, que tem sido uma bênção na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pela nossa liderança nacional, pastor Daniel, pastor José Maria, todos eles, Pai, que nos abençoa tanto ao longo de todos esses anos, os demais presidentes, cada um deles, que são instrumentos na nossa vida. E agora nós te agradecemos por cada pastor que está conosco. Que o Senhor visite agora cada um, para a glória do teu santo e bendito nome, com renovo, com forças, com ânimo renovado, para que possamos prosseguir diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por este tempo juntos. É a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que esse podcast tenha sido uma bênção na sua vida e no seu ministério. E até o próximo episódio. Acesse o nosso site www.opbb.org.br e conheça todos os benefícios disponíveis para pastores e suas igrejas. Siga a Ordem dos Pastores Batistas nas redes sociais, @OPBB Nacional, e fique por dentro de todas as novidades.